Meu caro colega, meu amigo, desembargador Márcio Antônio Rocha, é uma honra, uma alegria sempre retornar à minha casa, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu sempre fico muito feliz no STJ pelo envolvimento que passa um ministro a ter com a justiça estadual, com as diferentes realidades do nosso Brasil. Mas, por outro lado, quanto mais eu conheço deste Brasil, mais eu tenho orgulho dessa minha origem. Parabéns a vocês. Nós temos aqui um tribunal realmente de excelência, tanto na estrutura, na gestão, como especialmente nos juízes, nos servidores que aqui atuam. É impressionante a diferença comparativa, e não porque os outros são tão ruins, é que vocês são bons demais. Parabéns. E, Márcio, eu queria agradecer a você, fazer um agradecimento especial ao Gebran, João Pedro Gebran Neto, meu amigo também de tantos anos, desde o Ministério Público. Hoje eu estava lá em Curitiba, Gebran, era um evento com o Xisto, era um evento com o pessoal da Polícia Militar, então relembramos até um pouco daquela época anterior, Nivaldo também, nessa caminhada, desde o Ministério Público do Paraná. E vejo aqui só pessoas que me trazem alegria, desde os colegas que tive o prazer de aprender trabalhando juntos aqui, Claudiane, TT, os colegas da Justiça, os magistrados. Vejo o Dr. Badaró, pessoa que muito admiro, tivemos até a oportunidade de trocar algumas ideias sobre esse tema em São Paulo. Sorte de vocês, um evento aqui eu estou vendo que é muito qualificado nas exposições. Eu cumprimento aos meus colegas que até já acabaram saindo, o desembargador De Santis, desembargador Abel, porque são trabalhadores há muito deste estudo da área criminal na nossa jurisdição federal, são representantes corajosos da meta de realizarmos o justo, independentemente de pressões, independentemente de compreensões que possam se fazer diferentes. Compreender diferente é do ser humano. Hoje, inclusive, nós vivemos uma realidade que eu gosto, às vezes, de começar por isso, porque parece que nós começamos já taxando as pessoas. Fazemos um rótulo. Esse aqui é o que prende bandido, esse aqui é o que solta, esse aqui é o que gosta da Lava Jato, esse é o que não gosta. Parece que nós invertemos tudo, né? Parece que a gente começa decidindo, eu vou condenar, agora eu vou achar as provas, eu vou dizer se o resultado é bom ou é ruim para a persecução penal, e aí eu vou me posicionar. Claro que não podemos agir assim. Nós devemos, sim, divergir. É muito bom que tenhamos ideias diferentes. E aí, vamos trocando essas ideias, as nossas experiências, a vida nos leva a compreensões diferentes, para tentar chegar o caminho melhor. Mas jamais fazer o passo inverso, de que o desembargador Márcio soltou aqui um criminoso, ele adora bandido. Ele prendeu, é porque ele é favorável. Ele falou a favor da colaboração premiada, esse é bom, esse gosta da persecução. Não, falou o contrário em algum aspecto, não dá. Nós não somos assim, não podemos ser assim, especialmente nós que trabalhamos dentro da justiça. Esse tema que eu trago hoje, inclusive, que eu estou participando do congresso hoje, vou ficar só na parte da homologação, que foi o tema proposto, né? É um tema altamente polêmico. Nós estamos construindo. Naquele encontro lá em São Paulo, já falava lá com o Dr. Badaró, eu lembro da época em que Sérgio Moro instalava a vara do sistema financeiro em Curitiba e nós tínhamos os processos do Banestado. E nós fazíamos colaboração premiada aqui, sem lei alguma, prevendo como era feita. E nós criamos uma espécie até de rito, de roteiro para a organização, para a colaboração, na época, delação premiada, que acabou sendo seguido e muito dele até está hoje na Lei 12.850. Hoje já temos regramentos, alguns, mas muitos pontos ainda de controvérsia. E vamos seguir nessa construção. Não podemos deixar de aplicar um favor de pena por falta de previsão da forma adequada. A homologação na lei parece ser até simplista demais. O juiz atuará verificando a regularidade, legalidade e voluntariedade. A preocupação que tenho, e que faço até expor nesse livro, é que nós estamos muito modestos na compreensão do que é legalidade. As
homologações têm sido feitas seguindo um mero exame de formalidade de rito da lei de colaboração premiada, em regra. Raros são os juízes, e em sentido amplo, de juiz de primeiro grau a ministro do Supremo, que examinam efetivamente as cláusulas avançadas. Verificam efetivamente se essas cláusulas estão albergadas no direito ou não, ou até mesmo um mínimo, não que o juiz vá negociar, mas um mínimo grau de razoabilidade, de proporcionalidade, de obediência a princípios constitucionais. Esse controle da legalidade, o que pretendo e estou tentando convencer os colegas, e no STJ é até curioso, porque com quem eu falo, todo mundo concorda comigo. Só que os acordos continuam sendo homologados amplamente. Esses tempos eu estava num cafezinho e um colega mais antigo estava na mesa e a gente, por acaso, tocou no assunto. E ele concordando, ele falou, tá assim, mas por que tá assim? Aí eu brinquei, falei, por tua culpa. Vocês estão homologando esses acordos do jeito que vem, nem olham. E é necessário que nós pensemos melhor nessa fase da homologação. Porque esse é outro tema altamente polêmico, o ministro Gilmar já deu uma manifestação que parece compreender diferente, mas o que eu penso é que aqui se forma um contrato realmente. Daqui para frente não se alteram mais as cláusulas. Nós temos que acreditar na promessa contratada por escrito do Estado. Por isso, se é para se alterar, tem que se alterar agora, é na homologação, não depois na sentença. Depois o que nós vamos ver é um mero juízo de proporcionalidade e de cumprimento do acordo. É o que me parece, mas volto a dizer, o tema está sob exame do Supremo. Então é muito importantíssimo verificar todos os critérios que exigimos para um negócio jurídico perfeito, formulado por um representante do Estado. Eu estabeleço já inicialmente alguns critérios que me parecem que já vêm da estabilidade dos acordos de colaboração premiada. As sucessivas leis de colaboração premiada mantiveram critérios estáveis que acabam, me parece, por nos ajudar a definir o que é o melhor como interpretação para hoje. Por exemplo, voluntariedade. Nós tivemos leis que previram voluntariedade, tivemos leis que previram espontaneidade. Mas mesmo para as leis que previram espontaneidade, a interpretação foi a mesma da nossa confissão espontânea do Código Penal, a interpretar, na verdade, como requisito a ação sem coação, voluntária. Não necessariamente esponte própria, ou seja, nada impede que seja o Ministério Público a provocar o acordo, pelas leis brasileiras. Nós até se formos pegar em sistema de direito comparado, que volta e meia vem, aí a questão se altera. E até é um perigo, eu, com o máximo respeito, hoje até saiu no Conjur, se eu não me engano, ontem, uma entrevista minha sobre esse livro, e já pegaram justamente esse ponto. Nós não podemos interpretar as nossas disposições da colaboração premiada como se plea bargain fosse, pior ainda, como se guilty plea fossem. E é isso que muitas vezes acontece. Já vou fazer uma crítica direta, vou evitar nomes, claro, vou evitar processos, mas tem alguns dados que são tão públicos que aí dá para falar. Fazer um acordo com 80 diretores de uma empreiteira, isso não é colaboração. Isso é busca de confissão. Se eu pretendo que alguém colabore para me ajudar como Estado a encontrar provas contra o grupo criminoso, eu vou pegar a secretária, eu vou pegar o motorista. Eu preciso de alguém da gestão financeira. Vou pegar alguém da gestão financeira. Vou pegar alguém da área de marketing. Muito bem. Na hora que eu pego 80, eu não estou fazendo mais critérios de colaboração. Eu transformei isso em forma de confissão, em guilty plea. E isso não é o sistema brasileiro, nem pela lei, nem pela nossa estrutura jurídica. Nós não temos juízes nomeados onde a população vai fazer na sequência um juízo político se os acordos estão sendo bem feitos ou não. Nós aqui não temos essa tradição de acordos e a liberdade é tão plena que nós podemos ter acordos os mais diferenciados possíveis para a mesma situação por representantes do Estado, deste Brasil inteiro, falando só em Ministério Público. Se eu colocar polícia e Ministério Público, eu passo a ter 2 representantes do Estado que em qualquer acordo podem negociar o que quiserem, com os limites que quiserem, sem que ninguém faça uma revisão. Aí sim, em juízo de negociação, que não acho que o juiz chegue a tanto, mas que podem trazer diferenças brutais de negociação. Nós não temos nem prática de negociação e estamos colocando pessoas que estudaram simplesmente direito para fazer acordo com quem possa ser um grande comerciante da vida, com grande prática.
Então, cuidado com essas comparações com o plea bargain. Acho sim, sou totalmente favorável à negociação, mas isso é uma evolução, algo que devemos pensar. O Dr. Badaró, numa palestra recente que eu presenciei dele, está comentando um ponto muito interessante, que todo acordo de colaboração apremiada, no fundo, é um abandono da função estatal de persecução penal devida e completa. Então, é necessário cautela até ao fazer o acordo, porque a vítima e a sociedade nos delegaram essa persecução. Quanto mais pessoas são beneficiadas, menos a justiça completa se faz. Por um bom propósito. Muito bem. Para obtermos uma eficiência maior, vamos perdoar alguns. Não, nós queremos fazer um propósito maior. Queremos que todos que queiram possam confessar, possam aderir a acordo de colaboração. Transformar realmente num processo mais negociado, num sistema de partes efetivo, que o nosso sistema não é. Não é um processo de partes ideal. Muitas vezes também nisso se compara de modo incompleto. Então, devemos ter cuidado com as diferenças e ao evoluir. É um favor de resultado e não favor de conduta. Nós temos réus que chegam a reiterar na prática de crimes após as colaborações e voltamos a dar colaboração. Eu até não vejo problema. Se ele está realmente trazendo resultado, vai ter direito ao benefício. Nós não estamos premiando aqui quem volte a ser santo, quem não volte a praticar crimes. E é esse o critério que levará o juiz a fixar ao final a completude ou não do acordo. O resultado. Entre as promessas e o resultado, aquilo que foi cumprido. Agora vou tratar num ponto perigosíssimo, mas é a minha impressão. As leis também são critérios estáveis, nas várias leis, não só na atual. As leis sempre previram qual era o momento para a colaboração e qual era o objeto da colaboração como uma forma de limitação, como uma forma de utilidade. O que é útil, o que posso falar e até que momento eu posso falar. E aí tivemos leis que previram até a sentença, outras até o processo de execução, outras previam que podia falar só do crime, outras podiam trazer produto do crime, salvar a vítima. Sempre havia uma delimitação. A nossa lei atual não tem delimitação. E aí nós estamos fazendo acordo de tudo, com um perigo enorme de transformar o processo penal do fato em um processo penal do autor. Porque se o colaborador vai falar do que quiser, de quem quiser, ele não vai começar falando dos amigos. Se o Ministério Público ou o delegado de polícia é quem faz esse critério do que eu quero, ele também, naturalmente, não que tenha amigos ou inimigos, mas ele tem interesses em casos que lhe interessem mais, em importâncias que lhe interessem mais. E aí eu passo a transformar o processo numa arma muito poderosa que pode ser direcionada para qualquer fim. Transforma em realmente uma persecução de pessoa. Eu lembro aqui do Sul até, claro que eu não vou entrar em detalhes, mas eu lembro de um processo que começou investigando um promotor por corrupção. Fato gravíssimo. Se quebra sigilo bancário, telefônico, e-mail, não descobrem corrupção, mas há uma indicação de que talvez ele favorecesse alguns escritórios. Quebram por mais tempo dados, e-mail, não descobrem realmente comprovar, não conseguem comprovar que ele favorecia escritórios de advocacia. Mas ele atuava em coaching, esses treinamentos para concurso que até nem sabíamos, me confirmaram, parece que continua proibido pelo CNJ. Aí ele foi punido disciplinarmente pelo coaching. Nós transformamos esse processo de uma investigação de um fato gravíssimo, que era a corrupção, na perseguição dessa pessoa, desse promotor. Esse perigo não pode acontecer. Quando nós abrimos como estamos agora funcionando, hoje em dia está sendo homologado o acordo nessa amplitude, eu corro o risco sim de, como seres humanos que somos, termos direcionamentos. Em que daí eu queira só enviar informações sobre tal pessoa, tal partido, tal crime, tal época, por conta do representante do Estado, ou ao contrário, por conta do colaborador. Alguém vai dizer sobre o que falar. Se eu posso falar sobre o que quiser, tratar do que quiser. E volto a dizer, a lei nunca foi assim. A lei sempre previa, e me parece que a lei atual, embora de modo um pouco mais vago, continua estabelecendo o limite. A única amplitude um pouquinho maior que me parece é que ela fala em cessar a atividade do grupo criminoso. Ali eu consigo fazer uma abrangência para crimes fora do processo, mas dentro daquele grupo criminoso. Não é ainda assim uma permissão de delação de qualquer crime de qualquer pessoa.
Então, eu gostei desse exame mais histórico para mostrar que nós, na verdade, não estamos criando nada. E os critérios que haviam antes, me parece que continuam se aplicando agora. E isso o juiz vai precisar verificar. Na lei atual, o Supremo já disse que é um negócio jurídico. Até comentávamos há pouco, deve ser um negócio jurídico, então, que siga as regras do contrato civil, siga as regras do negócio jurídico estatal. Me parece, e aqui é outro ponto bem duvidoso, bem tormentoso, me parece que a lei é muito clara de quais são os favores permitidos. Na lei não há dúvida, a dúvida surge da nossa prática. A lei estabeleceu um favor de pena e um favor de não persecução. Favor de pena quem dá é juiz. E a lei não deixa a menor dúvida de que as partes vão poder requerer ao juiz a redução da pena até 2/3, penas substitutivas, faltou regime ali, ou perdão judicial. A lei estabeleceu quais são os favores e estabeleceu quem dá esses favores, como tem que ser. Quem fixa a pena é juiz. Isso é princípio da individualização da pena, da jurisdicionalidade. E estabeleceu um favor para o Ministério Público. Esse é do Ministério Público, não persecução. Assim como não pode o juiz forçar o promotor a denunciar, porque senão de fato ele estaria denunciando, também não pode o Ministério Público fixar a pena concreta. Porque senão, com o máximo respeito a uma instituição que nós dois, né, Gebran? Gebran mais tempo do que eu, mas eu fiquei um pouquinho no Ministério Público, guardo com muita saudade. Senão, o promotor passa a ser o nosso novo inquisidor. Ele vai investigar, pode, ele vai acusar, é sua função, vai fixar pena e hoje em dia, pelos acordos, vai determinar a execução imediata da pena. De quem não pode não ter sido nem denunciado, pode não ser condenado, mas já está cumprindo pena. E o pior até, não sei nessa altura nem o que é pior, mas penas inventadas. Eu estou esperando alguém me explicar de onde tiraram esse regime fechado diferenciado na sua mansão. Regime fechado diferenciado com férias, que agora estão discutindo até direito a ter férias no meio da apresentação do regime. Onde é que se inventou que já no acordo pode fixar qual é o tempo para a progressão do regime, que não está na lei, não é o tempo da lei, é um tempo que estão inventando. E o perigo disso é que as intenções são ótimas, mas direito penal não pode funcionar pelo bom senso. A lei no direito penal é regra de conduta taxativa, é caminho a seguir. O juiz não pode, por uma experiência de vida, por suas regras de bom senso, criar ritos, criar penas. Primeiro porque gera um tratamento absolutamente diferente. Eu vou ter pessoas que pratiquem o mesmo fato com resultados de pena absolutamente diferentes, porque cada negociador vai ter a sua invenção. E segundo, eu até comentei em São Paulo, já que eu comentei lá, vou repetir aqui, eu lembro de um caso de um juiz que eu acredito fosse muito bem intencionado, do interior de São Paulo, mas que disse que bater em sogra não é crime, que fixava como cautelar penal frequentar as missas aos domingos, não importava a religião do réu. Era um juiz muito bem intencionado, mas o que ele criava como cautelares penais era algo que fugia do que a maioria das pessoas acreditava razoável. Quando eu permito que se inventem penas, esse mesmo risco acontece. Mesmo essa execução provisória da pena, que já na verdade é uma execução definitiva que estão antecipando nos acordos, isso não havia nos primeiros acordos de colaboração. São nos últimos 2, 3, talvez 4 anos que começaram a surgir as ideias. Então isso vai virando uma bola de neve, vai se inventando cada vez mais. E isso não pode acontecer. O direito penal e processo penal tem a lei como balizador estrito. Nós não podemos confiar no bom senso das pessoas. Além do que, somos seres humanos todos. Todos precisamos limites, todos precisamos controles. Todos nós. O poder tende ao abuso. O limite e o controle são as formas que precisamos para garantir que exista uma menor chance desse abuso acontecer. A subsidiariedade da prova não é exigida, o que eu acho uma pena, que saiu até uma entrevistazinha minha que colocavam já como banalização da colaboração premiada. E é essa transformação. Eu lembro de um advogado lá, o doutor Délio, lá de Brasília, Délio Lins e Silva, que é o presidente da OAB, comentando de um processo em que tinham 4 réus, 3 fizeram acordo. Que processo é esse? Mudou toda a lógica do sistema. Eu passo a ter o promotor mais 3 quase promotores,
mais o acusado. Que daqui a pouco, do jeito que está, então, se eu admitir de 3 dos 4, eu teria que admitir desse quarto também a colaboração. A lógica da colaboração, o dilema do prisioneiro, a teoria dos jogos, é toda baseada em que justamente os integrantes do grupo criminoso, que tem entre si o dever de solidariedade, de silêncio, um fique com medo da delação do outro. Se eu permito que todos façam a colaboração, isso já não é mais a lógica do dilema do prisioneiro. Todos vão poder se beneficiar. E o pior ainda, se eu permito que dos 4 réus, 3 façam um acordo e para um eu não permito, eu tenho que ter razões fortíssimas, justificáveis para impedir a ele esse acordo. O ideal era a subsidiariedade, sim, da colaboração. É que ela fosse usada realmente como instrumento de eficiência quando imprescindível. Até não chega ao ponto de imprescindível, talvez, mas quando realmente seja muito útil ao Estado a prova que aquele colaborador pode trazer. Aí é muito útil, eu vou fazer a colaboração com ele, mas não com todos os integrantes da quadrilha. Senão se perde o sentido, volta, como dizer, a ser um guilty plea, volta a ser um acordo de culpa. Que podemos caminhar para isso, mas não é o nosso sistema. Quando eu disse que me parece que a legalidade deve ser mais ampla do que uma mera conferência de rito, eu vou trazer agora uns exemplos do que me parece que na homologação nós temos que examinar. Nós temos que examinar, dentro da legalidade, princípios constitucionais. Como é que eu vou justificar que alguém diga que princípio constitucional não pode ser examinado pelo juiz? Como é que eu vou fazer uma homologação de um acordo de um promotor que é inimigo ou que é amigo íntimo daquele que faz a colaboração? Como é que eu vou fazer uma colaboração imoral? Como é que eu vou fazer uma colaboração que fira, enfim, princípios constitucionais, inclusive da eficiência? Inclusive da eficiência, porque eu posso ter um acordo que seja bom demais para o acusado. Os princípios constitucionais precisam ser observados na legalidade. Princípios jurídicos em geral. Nós vamos ter discussão quanto ao princípio da proporcionalidade, princípio da boa-fé. Daqui a pouco podemos ter situações que já aconteceram em discussão, mas não comprovadas, de haver inclusive má fé do próprio Estado, que faça um acordo para obter provas e depois rescinda esse contrato, porque desde o início, quase como um estelionato estatal, como se desde o início o representante do Estado estivesse já com essa intenção e continuará aproveitando dessas provas. Inclusive os acordos de colaboração estão prevendo agora que, se houver rescisão, a prova vai ser usada, inclusive contra o colaborador, numa situação assim de traição estatal que me parece gravíssima, ou de não dar-lhe favor algum. É como, se nós estamos dizendo que é um negócio jurídico, vamos aplicar, como disse, estávamos falando, professor, vamos aplicar as regras do contrato civil. Eu chamo alguém para pintar meu apartamento e falo para ele que vou pagar determinado valor para a pintura do apartamento. Ele não pinta a cozinha e diz que não vai pintar a cozinha. Eu não vou pagar nada para ele? Que contrato bilateral é esse? O contrato bilateral é resolvido por um novo contrato ou pela intervenção judicial que vai fazer um tratamento de igualdade entre as partes. Isso vai acontecer na colaboração premiada que não seja levada a seu fim. Dizer que o Estado vai aproveitar todas as provas, inclusive, e aí eu já não admito de modo algum, inclusive contra o colaborador, e não lhe dar qualquer favor de pena, é violar a ideia de negócio jurídico. As regras dos negócios jurídicos, o artigo 185 do Código Civil prevê que não cabe negócio jurídico sob objeto ilícito. E nós estamos fazendo colaboração premiada em que o colaborador fica com parte do produto do crime. Aí numa palestra com o Ministério Público me disseram, não, mas... E o Supremo já definiu até em um precedente só. E a minha esperança é essa, que o tema seja rediscutido. O bom de temas polêmicos é que enquanto não se bater o martelo definitivamente pelo plenário, quem gosta das minhas ideias, quem não goste, tem esperanças, porque pode se caminhar para qualquer sentido. Então tem sim um precedente que admitiu um acordo em objeto ilícito. No Ministério Público até me falaram, não, mas é que a nossa lei de proteção às testemunhas não tem nenhum orçamento, nós não temos dinheiro para proteger. Então seria uma forma do Estado fazer uma solução concreta para a proteção daquela pessoa que venha delatar outros que possam lhe prejudicar. Aí ele pode usar o dinheiro para ter uma vida, até em outro local, mais segura. A ideia não é ruim. O problema, de novo,
é a invenção. Invenção não pode acontecer em processo penal, não pode acontecer em penal. Desde as cautelares, a regra de Tóquio da ONU já prevê que mesmo cautelares, e aí, Gebran, até você deu uma decisão que eu elogiei muito e hoje em dia pode continuar pensando igual, mas eu já me fui forçado a mudar. Eu lembro daquela época em que a gente criava cautelares para afastar da função, hoje agora está no Código Expresso. A ONU diz que não pode, Portugal diz que não pode, França diz que não pode, Itália diz que não pode. É uma tendência que já para restrições temporárias não se façam invenções. Agora, para a pena definitiva, vamos admitir invenções? Regras dos contratos jurídicos. Se é um negócio jurídico feito por um representante do Estado. As regras que regem os contratos da administração pública vão se aplicar também. A inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio, mas que eu destaquei porque nessas negociações está sendo fortemente afetada, porque a pena está sendo concretizada e imediatamente executada no acordo feito, teoricamente, até pelo delegado de polícia, não só pelo Ministério Público. Então, são favores não contidos na lei, penas inventadas, um processo alterado, até com execução antecipada de pena. Nós tivemos um precedente que o ministro Lewandowski destacou a questão, devolveu o acordo e o Ministério Público, a Raquel Dodge, recorreu, depois desistiu. Politicamente, me pareceu até perfeita a decisão da Procuradoria, porque os acordos estão sendo homologados assim. E ela ia, com o recurso, forçar o Supremo a discutir o tema. Mas, além do ministro Lewandowski, informalmente, em conversas informais, pelo menos mais 3 ministros já comentaram comigo essa preocupação, ministro do Supremo. No STJ, vários também têm essa preocupação, embora os acordos continuem sendo homologados. Figueiredo Dias tem um parecer que é bastante citado, em que ele não se manifesta pelo não acolhimento daquela homologação feita dos irmãos Batista, critica inclusive a execução imediata. O argumento favorável que o Supremo inclusive acolheu para a criação de penas e para a execução imediata é o princípio da proporcionalidade, que é um argumento possível. Se o Ministério Público pode não denunciar, se o juiz pode até dar perdão, poderia fazer favores menores inventando penas. Já manifestei que não é o que eu acho possível, que eu acho correto em direito penal. Senão nós íamos ter que admitir que não só na colaboração premiada, mas no dia a dia aqui, vocês começassem a inventar pena. Se eu posso prendê-lo por 8 anos no regime fechado, mas eu acho que ele não merece tanto, eu vou também aqui, eu, juiz, sem acordo, fixar uma pena aqui de, nem sei o que inventar mais, de 7 anos cumpridos, 2 em casa, 2 numa instituição pública, cada um pode inventar o que quiser. Se a ideia da proporcionalidade, a proporcionalidade não pode ser só no acordo. E perdemos o controle daí também. A impessoalidade é claro que é exigível, como de qualquer agente público, e inclusive dos negociadores. Essa questão até de ter o Supremo reconhecido a legitimidade a 2 representantes estatais, o Ministério Público e a Polícia, me trouxe como maior preocupação até nem tanto a legitimidade, porque eu não vejo tanto problema, já que não é, não é abrir mão do direito de ação, que realmente só o Ministério Público pode fazê-lo, mas é uma proposta de acordo ao juiz. Então, eu até aceito a colaboração premiada sem acordo. Se o réu voluntariamente e espontânea própria fizer a colaboração, nada impede que o juiz aplique a atenuação de pena, me parece. Mas o grande problema dessa existência de 2 legitimados a representar é a barganha, uma nova barganha. O acusado pode ir tentar negociar com o promotor, ou não consegue, ou consegue em determinado patamar, e vai para a polícia buscar um outro acordo. E depois pode voltar para o promotor e falar, olha, estou conseguindo lá com a polícia. Parece que está negociando o valor de um bem. Isso é que é muito perigoso. E moralidade, temos a moralidade não só como padrão interno da administração pública, mas até mesmo pela noção de certo e errado, de bem e mal. Por isso até me parece necessária a publicidade, que é um outro ponto altamente polêmico. O Supremo já definiu que não, terceiros não podem impugnar, o acordo vai ter o sigilo garantido,
especialmente até a denúncia, salvo alguma decisão isolada. Mas eu tenho muito receio dessas restrições de acesso, porque perdemos o controle. Não só as partes param de poder impugnar, mas a própria sociedade para de poder impugnar. Já que eu falei no nome, e não vou entrar em detalhes, porque inclusive é processo em andamento, até com colegas deve estar em andamento, mas aquele caso dos irmãos Batista gerou uma comoção social, entendendo que foi um acordo que gerou benefícios excessivos. Nem sei se foram excessivos ou não, porque se gravou um presidente da República em exercício, isso é algo raríssimo e merecia até uma contrapartida relevante, mas o que importa é, a sociedade discutiu isso porque teve acesso à informação. Se o acordo não chegar ao conhecimento da sociedade, nós perdemos esse controle social. A eficiência precisa ser buscada, nós não podemos sair fazendo acordo, prometendo tudo, prometendo favores demais ou reduzindo demais essas ofertas de acordo, inclusive porque, volto a dizer, a ideia é que nós tenhamos um padrão, algo mais ou menos estável. E precisamos um controle dos resultados. Controvérsias vão surgir, tem propostas, e já tivemos até ações em que as partes fazem acordo para o favor futuro a ser concedido e fazem durante a ação um novo acordo para estabelecer quanto foi cumprido daquelas promessas. Então nós estamos de novo criando e cada vez mais vamos ter que pensar até onde se pode caminhar nesse processo de partes que não é exatamente o nosso. Claro que princípios jurídicos como proporcionalidade e razoabilidade vão permitir até um acesso judicial que eu considero deve ser extremo. Eu não acho que o juiz deva entrar na negociação, não. Mas situações aberrantes de muito favor ou pouquíssimo favor, eu lembro aqui, Márcio, não sei se você estava comigo aqui, acho que era a época ainda do TADAC, que nós tivemos uma colaboração em que foi feito um acordo a uma pena maior do que a pessoa teria se condenada fosse. Acho que não estava muito bem de dosimetria ali quem fez o acordo. A gente olhou, meu Deus, ele está concordando com uma pena que não é favor nenhum, não está diminuindo a pena, ele está tendo uma pena maior do que ele teria ao final. Situações como essas, ou até de favores ao contrário, favores extremos, eu acho que aí nós não vamos ter como fugir. E lembro até pela evolução. Nós pegamos a época em que o juiz não tratava do mérito administrativo, né? De forma alguma. Hoje continuamos dizendo que não entramos no mérito administrativo, mas entramos. Nós dizemos até onde aplicar verba, nós dizemos até limites de aplicação, prioridades, medicamentos, a área do GEBRAN que gosta muito disso, porque são respostas constitucionais. Eu gosto sempre de citar o Garapon, nós somos guardiões das respostas constitucionais, e a sociedade vem a nós e relembra, olha, me prometeram um medicamento, me prometeram um tratamento com dignidade no presídio, me prometeram segurança pública. Nós temos que dar essas respostas. E às vezes, ao fazê-las, nós realmente corremos um seríssimo risco de entrar no mérito administrativo, de ativismo, de invasão de atribuições de outros poderes. Mas são respostas que precisamos dar. Então, por esse caminho do extremo, aí eu admito que mesmo na homologação, nós venhamos a chegar a isso. Não na negociação ordinária. Negociação ordinária é do MP ou é do policial. Eu quero o controle sim, mas pelo MP, pelo agente de polícia. Agora, se for um absurdo, o próprio juiz poderá ingressar nesse exame. Já falei da regra do contrato civil, vamos pular aqui pelo tempo. E aqui, para encerrar, eu proponho 2 controles. Um controle interno, que é amplíssimo, é o controle de quem faz a negociação, do próprio órgão. O Ministério Público, a Raquel Dodge, quando assumiu, ela prometeu que ia fazer isso, depois acho que houve uma pressão, ela não foi em frente. O Ministério Público tem que rever seus acordos. Felizmente, até agora, os maiores acordos que mais foram discutidos foram realizados por força-tarefa. Mas a lei não exige isso. Eu posso ter um promotor em qualquer lugar do Brasil fazendo o acordo que queira com o réu. E se o juiz fizer um exame muito estrito de homologação, esse acordo vai ser homologado. Ainda que preveja absurdos, ainda que preveja condições muito desarrazoadas, ele vai ser
lei entre as partes, e uma das partes somos nós, o Estado. Então, é necessária uma atuação revisional. Eu imagino algo como se faz, por exemplo, no arquivamento da ação civil pública, em que a Câmara de Revisão faz o exame. Já ouvi falar agora numa proposta de criação de uma espécie de polos do Ministério Público, que faria uma revisão nesse polo. E esse é um tema que eu sei que é sensível ao Ministério Público, porque o Ministério Público se acostumou muito, e talvez até com máximo respeito e exagero, com a independência funcional como um dogma que lhe permita atuar do jeito que quer, sem limite e sem controle. A independência funcional é imprescindível ao Ministério Público. Ele tem que poder agir sem medo e de acordo com o que ele acha o justo, o correto. Mas não é diferente da livre convicção do juiz. Nós fazemos a nossa livre convicção, mas da nossa decisão há recurso. Pode ser uma decisão muito pior do que a nossa, mas há um recurso, alguém vai rever essa decisão. Eu não posso admitir, que infelizmente está acontecendo, que um promotor na sua vara escolha qual o caminho a seguir. Se ele vai fazer uma recomendação ao prefeito para calçar as ruas, se ele vai fazer uma recomendação ao prefeito para dar medicamento, se ele resolve, por exemplo, fazer acordo de colaboração premiada só em crimes de corrupção, ou ao contrário, só não vai fazer em corrupção. A independência não é isso. A independência é simplesmente a capacidade de autogestão decisória no comportamento a seguir, mas não impede limites, não impede recursos. Tem promotores que não aceitam metas de CNMP, não aceitam prioridades. Não vamos chegar a tanto. Me parece que a colaboração premiada também tem que ir para esse caminho. O MP local, atuando sozinho, e uma outra proposta que eu faço é que não atue sozinho, mas atuando sozinho, ele poderá fazer o acordo que quiser. Mas é preciso que alguém do próprio MP faça essa revisão, até para dar uma segurança maior ao agente ministerial. Porque aí, vejam, já não passa a ser mais o acordo do promotor José, é o acordo do Ministério Público, que com certeza vai agir de modo semelhante, pelo menos na mesma região. Eu passo a ter uma garantia maior de tratamento igualitário, como nós fazemos nas nossas sentenças. Cada um de nós dosa a sentença como entenda adequado. Vem ao tribunal e dá um tratamento de homogeneização a essas dosimetrias, para que não existam tantas divergências. E acho, que é o tema aqui que eu encerro, que nós na homologação temos esse papel primeiro, e mais importante até, de definir o que é cláusula válida, o que não é cláusula válida. E está faltando divulgarmos mais até essas nossas compreensões. Até por isso até eu fiz esse livro, porque eu estava vendo que o tema estava controverso, falei, vou dar meu palpite aqui para pelo menos não ficar omisso. Já chega na época do juizado, em que eu entendia que devíamos seguir o modelo americano mesmo, se estava copiando, admitir culpa mesmo e pena mesmo, e fiquei quieto e vi o Supremo ir para um caminho diferente e depois eu tive que seguir a jurisprudência. Então agora eu vou me manifestar. Eu estava naquele evento que o Leandro foi lá em Brasília também, a Gabriela também, né, de corrupção, e de repente o Herman Benjamin me disse que ele já faz isso. Quando vem o acordo com pena exata, ele devolve ao Ministério Público. Eu falei, pois eu nunca fiquei sabendo. Nunca vi divulgarem na imprensa. Tá certo, são processos normalmente sigilosos, mas a questão é interessante que seja debatida. Então, vim hoje com essa preocupação apenas de mostrar preocupações. Vou pular aqui essa parte, mas não trazer resposta, mas a minha preocupação é de que venhamos a discutir mais. Parabéns, Gebran, parabéns, Márcio, pela iniciativa, inclusive porque foi além e trouxe até um outro ponto que me preocupa muito, mas não tenho especialidade, que parece que vocês estão fazendo uma integração aqui do acordo de leniência e colaboração premiada, né? Isso é algo importantíssimo. Eu sou relator de Mariana, Brumadinho, nós já tivemos problemas enormes de se confiar em acordos que são feitos por um representante do Estado e outro representante do Estado vem e não aceita. Temos órgãos vários atuando, temos discussões internacionais até de bis in idem. Então, é tema atualíssimo. Provoquem, como eu disse ao início, eu confio aqui na qualidade dos nossos juízes e sei que grandes resultados sairão daqui. Provoquem e, se puderem, façam algo para registrar essas manifestações de vocês.
seja artigos, seja conclusões, seja, enfim, deliberações de enunciados, porque isso vai ajudar no debate. Senão, um não sabe o que o outro pensa e o tema acaba sendo construído pelo Supremo sem ouvir esse debate. Melhor é que todos nós possamos participar. Parabéns pelo evento, parabéns pelo trabalho desenvolvido, foi um privilégio estar com vocês.